Um dos assuntos da semana é o Supremo Tribunal Federal entrando na história do PL das fake news. Não propriamente no PL, porque o projeto de lei segue lá no Congresso Nacional, mas entrando no assunto, né? De alguma forma o Supremo parece que vai tomar uma posição antes do Congresso Nacional. O relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, acabou sendo modificado, mas não foi a contento para colocar o projeto em votação. Arthur Lira percebeu ali que não ia passar, então nem colocou em votação. As articulações continuam, perderam muita força, foi um balde de água fria para quem estava achando que isso pudesse passar rapidamente depois da aprovação do pedido de urgência, mas aprovar o pedido de urgência é uma coisa e votar efetivamente é outra. A bancada evangélica foi muito dura, foi muito coesa e foi o ponto crucial aí para impedir o avanço desse ponto da nossa legislação. O que o Supremo Tribunal Federal pode fazer? O Supremo pode julgar recursos do Marco Civil da Internet. Vocês lembram desse assunto? Sim. E foi vendido na época como a grande solução para esse problema, né, dos dados na internet, da verdade, das fake news e tudo mais. Claro que não deu resultado, porque nós vimos aí uma enxurrada de fake news diariamente nos nossos celulares, telefones, smartphones, tablets e tudo mais. Mas o ponto aqui é o seguinte, viu, Agostinho, Thaís e ouvintes? O Supremo entrar nessa parada é mais um capítulo do ativismo judicial, é mais um capítulo daquilo que a gente tem visto, e o ministro Barroso já escreveu isso em livros, que na omissão legislativa o Supremo tem que agir em prol da sociedade, decidindo questões que extrapolam até mesmo a interpretação da nossa Constituição. O Supremo está lá efetivamente para se colocar como alguém que pode até modificar uma decisão do Congresso quando é para barrar. Agora, para criar um novo dispositivo, o Supremo pode dizer, essa lei aí é inconstitucional. Isso é missão do Supremo e explicar o motivo pelo qual isso acontece. Agora, entrar numa seara de, na omissão do Congresso, criar um dispositivo que vai ser encarado como norma pela nossa sociedade é algo bastante complicado. As palavras, elas são importantes nessa hora. Criar pode não ser a palavra adequada, né? Você sabe melhor que eu que a lei permite interpretações. Então você interpreta. Não creio que o Supremo vá criar algo. Ele vai fazer uma nova leitura, que é quase a mesma coisa. Mas o que está em jogo aí, de fato, é a omissão do nosso Congresso Nacional, que mais uma vez vai deixar passar o bonde da história na frente dele por uma covardia e porque ele não quer tirar direito deles próprios, né? O que você falou, a bancada da Bíblia reagiu, há outras bancadas também que não querem correr o risco de não poder continuar divulgando mentiras, porque é disso que se trata, né? Então, o direito do deputado, do senador, de na tribuna ter a liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de opinião é uma coisa. Agora, falsear a verdade é outra. E tem muita gente que faz questão de confundir as duas coisas. O que é mentira, claramente, e o que é opinião. Então, de fato subiu no telhado esse projeto de lei. Do jeito que ele está sendo alterado, ele não vai mudar em nada. Bom, chegar ao ponto, Thaís, de propor a criação de uma agência, né, de algo, uma instituição que seria a palavra final. Isso não foi aceito. E aí estão dizendo que quem vai regular são as próprias Big Techs, né? Elas próprias vão regular elas próprias. Então, quer dizer, é um nada, né? É um nada. Eu acho que vai ser isso. O Congresso não tem coragem de agir, não quer se meter nessa história. E aí o Supremo vai ter que tomar a decisão. Certo ou errado, parece que o caminho vai ser esse. A minha visão é um pouco diferente, Agostinho. Me parece que, primeiro, esse projeto não tinha maturidade para ser votado agora. A urgência foi estranha, até porque com tantos assuntos urgentes que a gente tem hoje na pauta do Congresso, porque bem esse com tanto interesse e com modificações que foram feitas em cima da hora pelo relator. É um projeto muito delicado. Então, assim, se as bancadas não estão convencidas, não adianta querer enfiar a goela abaixo, porque não vai para frente como aconteceu agora. Por exemplo,
essa questão da agência reguladora. Acho que essa é a principal questão, não da agência propriamente dita, não é? Mas quando você fala de fake news, você está dizendo o seguinte: existe notícia que é verdadeira, existe notícia que é falsa. E sim, existe notícia verdadeira, existe notícia falsa. E existe entre esses dois polos uma zona cinzenta gigantesca. Quem é que vai falar, olha, essa pode, essa não pode? Isso não parece censura? Claro que parece. É alguém. Porque não, ou você deixa um algoritmo fazer isso, mas aí o algoritmo também vai ter a mesma função. Então havia ali a criação de uma agência com participação de toda a sociedade. Isso é um nada. Isso é um nada. É como agência reguladora. Isso estava muito controverso, e aí o relator tirou e deixou justamente esse ponto em aberto, indicando talvez que a Anatel, uma agência técnica de telecomunicações, deveria cuidar disso. Uma loucura. Não tinha condição de entrar em pauta. Mas o Supremo está morrendo de vontade de colocar o seu bedelho nisso e me parece que vai acabar fazendo como o Pedro falou, que para mim é muito preocupante. Porque se o Congresso Nacional, que é o espaço legal, constitucional, para os debates fundamentais, não consegue avançar nesse assunto porque ainda não há um consenso, o que é que vai sair da cabeça de 11 mas aí como é que a gente faz? A gente vai ter sempre que ter alguém, uma entidade, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, um colegiado que defina. A última palavra vai ter que ser dada por alguém. Sempre é assim. Aliás, dizem que o Supremo Tribunal Federal é o último a errar, né? É isso. Então a palavra final tem que ser de alguém, de uma agência reguladora, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo aqui. Eu não acho, Agostinho, mas aí você vai criar uma agência reguladora para ficar olhando define, então? post por post. Não. Como é que se define? Olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é, mas então não, concretamente. Isso aqui eu não tenho certeza, então perfeito. tira. Não, a gente já passou por isso aqui no Brasil em outros momentos. Então, me diga como é que a gente vai, concretamente, nós já temos hoje, muita gente diz o seguinte, nós já temos punição para quem mente, né? Você tem, o Código Penal tem. Calúnia. Não é isso? A calúnia, difamação e tal. Mentira é calúnia. Então, existe. Então, em tese, o Código Penal poderia ser usado para evitar fake news nas redes sociais. Só que não funciona. Concretamente não funciona. Então... E aí você acha que uma agência Não, eu vai não acho. funcionar? Eu só estou perguntando quem vai ser que vai bater o martelo para dizer, não, isso aqui é... Ninguém, isso não pode existir. Então vamos continuar do jeito que está. Isso é censura. Certamente uma agência não vai resolver esse problema, né? Mas então vamos continuar do jeito que está. Essa é uma questão, Agostinho, tão complexa que até agora nenhum país do mundo conseguiu achar uma boa saída. Ninguém conseguiu. Então não é receita falta, de bolo. né, Thaís? O que falta a questão é que a gente está entrando numa seara muito perigosa. O que falta, por exemplo, são regras mais claras para o funcionamento dessas big techs, que são empresas de tecnologia e acabam se envolvendo, às vezes, na produção de conteúdo ou não querem pagar por um conteúdo que é produzido por especialistas e acaba colocando um conteúdo que não é verdadeiro. Ou, às vezes, nem com o dolo, mas com a culpa, a má intenção de você divulgar uma informação. Às vezes é ruim mesmo. A gente já teve acesso a esse tipo Eles ganham dinheiro com informação. isso, Pedro. A gente sabe que desinformação, notícia bizarra, mentira, dá Mas acho que caramba. esse é um caminho muito mais saudável de você buscar uma regulação para esse setor e colocar limites e colocar até mesmo uma equiparação com as empresas da mídia tradicional do que você querer criar um órgão regulador, censor, ou seja lá como queira chamar. Ninguém fala em censor, mas eu estou perguntando, se alguém tiver uma resposta, como faremos então? O judiciário está aí para você reclamar. É como você dizer que o Supremo está censurando e em alguns momentos tangencia isso mesmo, mas a gente tem que criar uma estrutura em que alguém lá em cima, no final, vai decidir. Então, criando regras para que essas empresas possam ter um outro tipo de comportamento, como as empresas, por exemplo, de comunicação têm. Tá A justiça. Então, a Supremo mesmo. Não, a Supremo se chegar no Supremo ou se tiver alguém envolvido com foro por prerrogativa de função. Senão vai ser o juiz da vara civil da região onde o fato aconteceu, né? Como acontece na justiça. Existem muitos casos hoje de briga na internet que vão desaguar no Poder Judiciário. Estamos falando de empresa internacional, poderosíssima, que está ganhando bilhões divulgando mentiras. Por isso que essa regra, ter um escritório no Brasil, a sede do escritório é o foro adequado já para essa região. Em Curitiba, Curitiba. Rio de Janeiro. Agora, você não pode deixar uma empresa operando com sede lá nos Estados Unidos, jogando fake news todo dia
no celular das pessoas aqui e falar que ela não tem representatividade no Brasil, né? É isso que não dá para você admitir. É complexo mesmo, não é fácil não, é um novo caminho aí que precisa ser desbravado. Agora, o Supremo meter o bedelho antes do Congresso Nacional é perigoso. É perigoso. O Supremo está botando cada vez mais as suas manguinhas de fora nessa omissão, porque o nosso parlamento também é de um baixíssimo nível. Isso é culpa nossa, né, dos eleitores, que acabam elegendo aí políticos com uma qualidade muito aquém daquela que nós tínhamos no passado. Você pega nos áudios históricos aqui da Rádio Bandeirantes, que hoje está completando 86 anos, você vê, Ademar de Barros e Jânio Quadros. Não, Mário Covas e Paulo Maluf. O nível é baixo demais, o nível é baixo demais mesmo. Você vê a nossa história brasileira aqui, o que nós tínhamos aí? Carlos Lacerda. Você tinha grandes oradores aí, grandes nomes que... Mas é que o espaço do debate também foi transferido, né, Pedro? Então, o discurso em si, dessa forma mais tradicional hoje, é difícil de levantar multidões, não é? Isso foi transferido para a briga menor que existe em redes sociais. E talvez aliás, as redes os nossos sociais parlamentares não comportem esse modelo, não é? Aliás, os nossos parlamentares, muitos deles, estão usando o plenário para fazer gravação para o TikTok. Vamos pegar São Paulo aqui? São Paulo. Quem é o grande político de São Paulo da atualidade? Tem algum nome aí da política? Seja do PT, do PSDB, você do diz PL. No executivo, no legislativo? Qualquer político de grande expressão que venha de São Paulo. Nós temos 3 senadores da República. O astronauta Marcos Pontes, que foi eleito na última eleição. A Mara Gabrilli, que foi eleita na eleição anterior. E... o suplente do Major Olímpio Gomes, que acabou falecendo de Covid, até um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Eles se manifestam, têm as suas bandeiras, têm as suas pautas, mas não tem um grande protagonismo no Congresso Nacional, convenhamos aqui. Cada um tem lá a sua atuação, tá tudo certo, foram legitimamente colocados, não estou contestando nada. Mas, por exemplo, nós tínhamos José Serra. Você gosta ou não do José Serra? O Serra tem uma história política diferente. Lembra os debates da Bandeirantes? Tinha debates clássicos com Paulo Maluf, Covas, quem mais? Brizola, Lula. Você tinha ali, né, um assunto em pauta. Era e outro nível. Até você tinha questões pessoais que eram trazidas. Isso não tá fora da política, mas eram muito mais inteligentes, muito... menos vulgares, né? Hoje em dia não, você fica discutindo coisas... Mas a gente teve um belíssimo debate recente aqui entre os 2 candidatos no segundo turno para o estado de São Paulo. Mas foi um ponto fora da curva, tanto é que não tem... Haddad e Tarcísio de Freitas, foi belíssimo. Sim, não, eu achei que você fosse falar do Lula e Bolsonaro. Não. Aí acho que já foi... o que existia mas foi no também entorno um ponto fora da curva, Lula-Bolsonaro era muito pesado. Então, ele foi debate fundamental, mas me parece que esse debate para o governo do estado de São Paulo foi dos como mais evento, sim, mas se você pegar cada um deles, o Fernando Haddad, ele é menor do que o padrinho dele. Ele é grande, importante, talvez dispute outras eleições, mas porque foi o eleito escolhido por Lula. Mesma coisa do Tarcísio. O Tarcísio surgiu por causa do Bolsonaro. Então eles são projeções de alguém maior. Eles mesmo vão fazer o caminho deles, né? Cada um do seu parece jeito. que o Tarcísio está fazendo muito mais, né? Porque o Haddad perdeu a prefeitura de São Paulo pro Dória no primeiro turno, né? Não conseguiu ir pro segundo turno como atual prefeito, com a máquina na mão. E na eleição aqui do governo do estado de São Paulo também perdeu para players desconhecidos de São Paulo. Alguém acreditava? O Tarcísio, no começo da campanha, era um carioca aqui, né, em São Paulo. Que Tarcísio e Haddad têm um período que vai ser decisivo para os dois. O Tarcísio como governador e o Haddad como ministro vão depender muito do desempenho deles para a gente perceber que voo que eles vão alçar.